Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas da tua câmara de dormir. Ele disse: ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, é bom que se traduza aqui que esse moço do homem de Deus é discípulo, ajudante, aluno do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com estes. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Podem sentar-se, e com Bíblias abertas por obséquio. Muita gente aqui hoje atrasou-se para vir ao culto. Muita gente foi atropelada pela chuva. Eu mesmo tive dificuldades de sair do carro, que está quase na porta, para vir até aqui. Ao entrar, a Bruna, eu não sei se foi a Bruna ou a Aline, o Silvio, está todo molhado, pastor. Estava mesmo.
Não, quem falou? Foi a Jaqueline. Olha, eu citei todas as pessoas, não foi a Jaqueline também? Alguém disse, está todo molhado, estou mesmo. Porque dali até aqui, talvez 20 passos foram suficientes para molhar de tanta chuva que caía. Mas nós não sabemos o que é uma tempestade de verdade. Tempestades como aquelas que nos Estados Unidos existem nos meses de junho, julho e agosto, os chamados tornados. A nós, o máximo que temos são redemoinhos, né? São os cones de vento pela estrada, mas eles possuem tornados que vão desde as nuvens até o chão, e aquilo parece um grande aspirador de pó. Ele vai passando e vai levando tudo nas suas mãos. É uma grande tragédia. Mas há algo que acontece nestes tornados que deixa perplexos os cientistas. Eles não compreendem. Naquele município, era mais ou menos 7 horas da noite, o rádio anunciou para todos os cidadãos. Cidadãos desse município, peguem suas crianças, peguem seus principais pertences e levem para o porão. Lá as casas costumam ter porão nessa região. Levem para o porão, porque um tornado está se aproximando e está a mais ou menos 100 quilômetros daqui e está chegando aqui. Então levem tudo que é de valor e fiquem aguardando melhores orientações. Liguem o rádio de pilha, e fiquem aguardando. Então todo mundo começou a correr e levar as pessoas para dentro do porão. E o céu triscando de raios, relâmpagos, e o barulho, os trovões e o vento forte, e o tornado se aproximando. E então aquele tornado à noite, que era um grande redemoinho gigantesco, rodando por aquela região, começou a varrer todas aquelas casas. A mais ou menos 200 quilômetros, estavam os pais de uma menina que estava dormindo dentro de casa e que não ouviu o toque de correr para o porão. Os pais a 200 quilômetros souberam e disseram: meu Deus, a nossa filha está no quarto. E o tornado, quando passa, ele leva a casa embora. As casas geralmente são de madeira, e ele leva o telhado, leva a parede, leva tudo. E eles ali, misericórdia, meu Deus, ninguém está lá para avisar. E liga para um vizinho, ninguém atende. Liga para o outro, ninguém atende. Rede cortada. E eles não tiveram outra opção. Dobraram os joelhos onde estavam e disseram: valha-nos, Senhor, não temos outro recurso. E o tornado entrou naquele bairro, entrou naquela região e foi varrendo as casas, destruindo móveis, levando telhados, paredes, janelas, às vezes a economia de uma vida inteira, levando embora. Mas há um fenômeno com os tornados que os cientistas não conseguem explicar. Segundo o Discovery Channel, consegue passar esta mensagem nos seus documentários. Ele escolhe uma ou outra casa para não destruir. Há um sorteio natural no vento, em que o tornado passa, e naquela casa que não foi alvo do seu vento, nem uma folha de papel que esteja em cima da mesa sai do lugar. Pois enquanto os pais oravam a 200 quilômetros de distância, o tornado levava a casa da vizinha embora, deu uma volta pela casa da menininha e levou embora a casa da vizinha do outro lado e não moveu uma palha dentro da casa da menininha. Irmãos, fatos como estes são testemunhados às dezenas na América, quando pessoas contam dos livramentos que tiveram em oração, dos grandes e fortes ventos e as grandes tempestades, porque Deus sabe quais são as nossas tragédias, mas Deus
é o libertador, o mudador de tragédias. Deus, o mudador de tragédias. Você passa por tragédias, por tristezas, por dificuldades. Veja o que Deus fez na vida do rei de Israel, na vida de Eliseu, na vida do rei da Síria, na vida de uma grande tropa do exército. Ben-Hadad, o rei da Síria, ele queria invadir Israel e tomar Israel. E ele então, no seu conselho secreto, negociava com os seus generais em que lugares ele estaria ali guardado, ali entrincheirado para poder invadir Israel. Ninguém sabia, era segredo de Estado. Como o Brasil, por exemplo, agora vai comprar aeronaves para a aeronáutica, e ninguém sabe quanto vai custar cada aeronave, ninguém sabe o que vai no painel, ninguém sabe quais as armas que tem, porque é segredo nacional. Já pensou o público, olha, nossa arma faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O inimigo falou, agora eu posso combater você. Então o rei não dizia a ninguém. Por outro lado, Eliseu, homem de Deus, estava orando em Israel. E no meio da oração de Eliseu, Deus chegava para ele e dizia, Eliseu, vai até o rei e diga que os soldados e o rei da Síria estarão reunidos em tal e tal lugar, para ele não passar por ali, ou para ele se preparar para a batalha. E o rei da Síria levava o seu exército e ficava esperando a oportunidade, e a oportunidade não vinha, e o Estado de Israel avisava, olha, nós já sabíamos que vocês estavam aí. Não foi uma, nem duas vezes. Então o rei da Síria reuniu seu ministério e disse, basta! Quem é o traidor aqui? Quem é que está andando dos dois lados? Quem é aqui que está ouvindo lá e trazendo cá? Quem é aqui que está desvendando os segredos militares? É claro que esta pessoa seria punida com lei marcial. Mas alguém ali no meio disse, ó rei, não há ninguém aqui fazendo isso. O problema se chama Eliseu. O problema é um profeta que há ali em Israel, que sabe até o que o senhor conversa na sua cama. Ele conhece até o que o senhor fala na sua câmara de dormir. Talvez aqui, pressupondo que este rei era casado, é como que se ele dissesse, ele sabe até as palavras de amor que o senhor diz para sua esposa. Ele sabe tudo que o senhor fala. Se fosse nos dias de hoje, o que é que ele ouviria, né? Por exemplo, 11h30 da noite, o profeta escutaria o Ben-Hadad dizer, nossa, a conta de luz aumentou, né? A gasolina estourou, puxa vida, o que vou fazer? Ele ouviria tudo. Então o rei disse, que homem é esse? Tragam-no aqui. E o exército e esta tropa, que estavam para invadir Israel, agora não tinham mais como foco invadir Israel, mas invadir a casa do homem de Deus para prendê-lo. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Você já se converteu a Cristo e entregou seu coração para Jesus? Você já foi lavado e remido e perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Você já nasceu de novo? Você já fez a sua pública decisão ao lado de Cristo? Então você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E Deus revela os seus segredos para os seus servos. Deus, na comunhão íntima de um homem e de uma mulher de Deus, revela os seus segredos para eles. Não pense você que gozará de comunhão e de intimidade com Deus se você não o buscar. Eliseu não era um qualquer homem de Deus. Eliseu era alguém que, quando estava como discípulo de Elias, quando Elias for arrebatado dele, Elias dissera, pede-me alguma coisa antes que eu seja arrebatado.
Ele poderia pedir: eu quero uma piscina, ou eu quero uma tropa de camelos, ou eu quero um grupo de casas para eu alugar na cidade, ou eu quero qualquer coisa. Ele disse: eu quero ser o dobro do que você foi. Eu quero ter o dobro do poder que você teve, Elias. Eu quero ter este poder de falar com Deus e de ver Deus agir o dobro que você tem. Então Elias disse: olha, coisa dura que você me pediu, mas ele conseguiu. E Eliseu era um homem de Deus. Será que Deus pode reconhecer em você alguém que paga o preço? Alguém que serve a Deus dia e noite, que dá o seu melhor para o Mestre, que dá a sua vida para Jesus, que ora, que não tem preguiça, que não é displicente, que não é desanimado, que se agarrou em Jesus e diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Pois Eliseu gozava da orientação de Deus na hora certa. Muita gente diz: meu Deus, como saberei a tua vontade para a minha vida? Busque ao Senhor e Ele revelará para você a vontade dEle para a sua vida. Onde eu vou trabalhar? Com quem vou me casar? Que estrada vou pegar? Que voo vou escolher? Aquele voo da TAM, onde nós tivemos tragicamente todas as mortes do avião, uma das pessoas dali, serva de Deus, nunca atrasou o seu horário, nunca. Mas naquele dia, e era uma pessoa temente a Deus, mas naquele dia, o seu relógio, o seu despertador engripou e tocou 1 hora depois. E esta pessoa ficou brava com o relógio, ficou brava com a situação. E quando chegou no aeroporto, o avião já tinha partido. E partido para sempre, porque infelizmente caíra. Ora, por que o relógio engripou? Deus tinha um plano para esta pessoa, mas quando nós buscamos ao Senhor, dia e noite, Ele sabe nos avisar e nos abençoar. Nós gozamos da orientação do Senhor para o nosso caminho. Nós gozamos da misericórdia do Senhor nas nossas provações. Nós gozamos do consolo de Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Bem, o rei mandou toda a tropa para a cidade onde estava morando Eliseu. Quantos soldados será que tínhamos? Irmãos, centenas e centenas de soldados, de cavalos, de tropas, de escudos, de lanças, de tudo que o irmão possa imaginar que naquele tempo houvesse para uma boa guerra. Para que todo este exército? Para que toda esta tropa? Para prender um homem, para prender uma pessoa. Eles cercaram a cidade, e é claro, Eliseu morava naquela cidade e cercou a cidade. Que horas? Está escrito aí. Que horas que eles cercaram a cidade? Hein? Qual foi o horário? De noite. O diabo trabalha quando você não vigia. O diabo trabalha quando você dorme. Está o pastor querendo dizer que nós não devemos dormir? Não, eu estou usando figuradamente o invadir do diabo à noite, porque o diabo aproveita exatamente o momento em que ninguém está prevenido, em que ninguém está preparado, em que ninguém está pronto. Por isso, muitas vezes Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O crente deve ser vigilante com a sua vida, vigilante com a sua língua, vigilante com seus passos, vigilante com o que faz com suas mãos, vigilante com a sua moral diante do mundo e diante da sua família. E aqueles que ainda não são casados, muito mais diante das suas namoradas e dos seus namorados. Vigilante com aquilo que vê, vigilante com aquilo que faz, vigilante com aquilo que olha.
Porque o diabo aproveita as brechas, aproveita as beiradas. E o diabo, diz a Bíblia, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, estamos numa guerra. Não vamos celebrar apenas. O grande erro de ficar apenas celebrando. Vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos. Só se celebra. Precisamos também lutar além de celebrar. Lutar, vigiar, aguardar, confiar. Imaginem a cena. 3:30 da manhã, 4:15. O aluno de Eliseu, que estava se preparando para seguir a sua carreira profética, acordou, espreguiçou, como se diz na roça, acordou para cuspir, né? E então foi lá fora, não tinha banheiro dentro de casa, essa coisa toda, né? Aliás, banheiros assim são coisas modernas, no passado era diferente. Nas cidades assim, mais interioranas ainda é outro sistema. Os irmãos sabem como é que é. Uma boa moita, essa coisa toda. Não é mesmo? Pois é. Onde foi? Por lá, né? E eu me lembro na casa da tia Bastiana. Daniel deve lembrar disso. Tinha uma moita especial, não tinha, Daniel? Era um lugar assim que parece que tinha sido construído para o fato, né? E ali sinalizava-se para ir na moita. Às vezes a gente vê uma peça de roupa na moita que sinalizava o seguinte: o banheiro está ocupado. O banheiro está ocupado. Esse rapaz levantou e foi até lá fora espreguiçar e etc e tal. Quando ele chega na porta da casa e ele olha a borda do bairro, ele olha a borda da rua, ele olha para todos os lados e dá a entender que ele estava num lugar baixo, e a cidade, ele estava como que no centro de uma concha. Ele olha para todas as bordas e vê um exército armado até os dentes, olhando para a casa de Eliseu, como se a polícia toda tivesse com 400 automóveis, com todas as lanternas acesas, com todos os policiais fora, com metralhadoras, com revólveres, com tudo ali mirados para a casa de Eliseu. Imaginem a cena. Ele sai... Meu Deus do céu! O que é isso? Jesus amado. Jesus, ele não falou porque Jesus não tinha nascido ainda. Meu Deus amado. E correu para dentro. Eliseu, pelo amor de Deus, Eliseu. Acorda, homem. Acorda, homem. O que foi, rapaz? Eliseu, você não imagina o que está acontecendo? Lá fora está assim de soldado, está assim de cavalo. Eles cercaram tudo. Nós estamos perdidos. Qualquer um de nós faria o que esse rapaz fez. Qualquer um de nós temeria, tremeria. E ele foi chamar justamente o seu orientador. E ele perguntou: o que faremos? Ah, meus queridos irmãos, muitas vezes nós vemos o inimigo na nossa frente. O inimigo está na nossa frente armado até os dentes. São as contas estourando e não ter como pagar. São as calúnias e as difamações e não temos muitas vezes como travá-las e como pará-las. São as doenças que não pedem para entrar no nosso corpo ou dos nossos familiares e vão derrubando e colocando na cama as pessoas. São as tristezas do coração. É a decadência, a depressão. São os inimigos que começam a cercar a nossa casa, a nossa vida, cercar de todos os lados, ao ponto de que nós só podemos olhar para os montes
E lembrar do Salmo 121, que diz o quê? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque eu estou completamente cercado, completamente sufocado, não há saída para mim. Quantos de nós já passamos por uma situação destas? É óbvio que Eliseu, tão humano quanto você e eu, teria a mesma visão do seu discípulo, teria a mesma visão do seu aluno, sairia lá fora, olharia para a montanha, olharia para as bordas da cidade, e ele diria: realmente, rapaz, nós estamos fritos. Mas foi isso que Eliseu fez? Lembrem-se, Eliseu era um homem de Deus, um homem que gozava da intimidade com Deus. Mesmo assim, Deus não impediu que o inimigo cercasse a sua vida. Alguns crentes ficam revoltados quando as provas, as dificuldades, as intempéries, as tempestades desabam na sua vida e dizem: mas eu me consagro, mas eu entrego o meu dízimo, mas eu dou o melhor para o meu Deus. Por que que ele não deteve essa tempestade? Eliseu era um homem de comunhão. Por que Deus não deteu o exército? Porque Deus tinha um plano onde a vitória seria muito maior, muito mais espetacular, muito mais gloriosa, ao ponto de ser usada hoje neste púlpito, 2500 anos depois. Qual é a vitória nos campos de batalha dos reis que não eram de Deus, que é pregada em púlpitos ou lida nas ruas e etc, e lembrada? Não tem. Mas esta aqui, em muitos púlpitos, é lembrada como uma batalha gloriosa. E quando Deus permite uma prova grande demais na nossa vida, tenha certeza de uma coisa: Deus também vai dar um livramento maravilhoso, glorioso. Eliseu saiu e o seu discípulo disse: olha, Eliseu! E ele viu, mas ele disse uma frase que desconcertou o seu aluno. Ele disse assim: rapaz, não tenha medo, tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Eu acho que ele falou: mas como que tem mais gente? Eu só estou vendo soldados da Síria, eu só estou vendo gente armada, não tem ninguém de Israel ali, está todo mundo dormindo, cadê o nosso povo? Uma pessoa que não tem comunhão com Deus não vê livramento. Ela só vê o problema, ela só vê a dor, ela só vê a dificuldade, ela só vê a tragédia, ela só vê a tempestade. Ela é pessimista, ela está acabada antes da luta mesmo. Ela vai para o ringue quando o outro lutador já está ali com as suas luvas, preparado para dar um grande soco na barriga, e ele fala assim: olha, não precisa nem lutar, eu já me entrego, pronto, você ganhou, está aqui a faixa, olha, pode levantar. Não, mas eu vou lutar. Não, não vai lutar não, eu não quero. Ou como o aluno senta para fazer a prova, o professor entrega a prova, ele pega a prova em branco e fala: professor, está aqui, eu vou errar tudo mesmo, então eu prefiro entregar em branco. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como? Então Eliseu disse a Deus: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja o que eu estou vendo. Abre os olhos do meu discípulo, abre os olhos do meu rapaz, abre os olhos do meu aluno, para que ele veja o que eu vejo e o que ninguém mais vê. Aquele que confia no Senhor é visionário, ele vê o que ninguém vê, ele vê as
solução onde ninguém vê, ele vê a vitória onde ninguém vê, ele vê o cuidado, a proteção onde ninguém vê. E de repente, os olhos do rapaz se abriram. Não que ele estivesse cego, ele estava vendo, mas não conseguia ver o que tinha que ver. Mesmo que estivesse na frente do seu rosto, ele não enxergava. Mas agora, está escrito aí, irmãos, como eram esses cavalos? Cavalos de fogo. E é óbvio, os cavalos não estavam ali à toa. O que estava atrelado aos cavalos? O que estava atrelado aos cavalos, irmãos? Estamos aí em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 17. O que é que estava atrelado aos cavalos? Carros. Isto é, Deus providenciara um outro exército, um exército que não era composto pelo mesmo material que o nosso, um exército que não era composto de armas, de espadinha, de escudo, que não era composto de nada disto. Era um exército sobrenatural. E estava ao redor de quem? O exército da Síria estava ao redor da onde? Da onde, irmãos? Da cidade. Estava ao redor da cidade. E o exército de Deus estava ao redor de quem? De Eliseu. O diabo pode querer fechar todos os nossos caminhos. Ele pode tentar bloquear a estrada, bloquear o dinheiro, bloquear a saúde, bloquear o amor, bloquear a família. Ele pensa que venceu, mas ao nosso redor há um grande exército de Deus, de carros de fogo, cavalos de fogo, e do anjo do Senhor a proteger aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, que leva a sério o Senhor, que não mede esforços, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que paga o preço, que não faz bico. Um grande exército de cavalos de fogo junto com ele. A proteção. O diabo dizia: eu bloqueei a estrada. E Deus disse: eu bloqueei você. Você não tem forças. O diabo pode atacar o seu caminho, mas não pode tocar na mão de um ungido de Deus. Não pode. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que leva a Deus na brincadeira, daqueles que o temem. E o que aconteceu com esse exército todo, tão poderoso, com tanta espada, esse exército com tantos cavalos, esse exército humano, terreno? Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço que eles sejam feridos de cegueira. E de repente, todos aquelas centenas de cavalos, aquelas centenas de soldados, aquelas centenas de carruagens, ficaram sem saber aonde estavam. É possível que apenas os soldados tenham ficado cegos, porque os cavalos seguiram Eliseu. Mas foi o bastante e o suficiente para que eles não soubessem aonde estavam. Então Eliseu chegou para eles e disse: pessoal, vocês estão perdidos? A gente não achou ainda o Eliseu. A gente não sabe bem aonde está. De repente ficou tudo nublado. E Eliseu disse: não tem problema, eu vou conduzir vocês até o Eliseu. Fiquem tranquilos, vamos lá. E puxou a tropa, tocando a boiada, e vai estradão afora, os cavalos e tal. E Eliseu pegou todo aquele exército, ele sozinho, o seu moço estava com ele, e levou até a capital. É como se ele entrasse no batalhão do exército, levando o inimigo inteiro. E ele levou até na porta
do palácio do rei, com todos os soldados de Israel ali, e levou-os até a presença do rei, e disse: ô pessoal, agora para aí, apeia aí. E aí ele disse: Senhor, abre os olhos deles. E quando eles abriram os olhos, eles viram que estavam cercados de todos os lados. Eles estavam no meio do inimigo. Eles estavam na mão de Eliseu. Eles estavam na mão de Israel. Porque um homem de Deus sozinho, guiado pelo Espírito Santo, consagrado ao Senhor, é capaz de derrubar uma muralha e destruir um exército do diabo. Porque ele não luta por si, ele não luta pelo seu poder, mas luta pelo poder do Senhor dos exércitos, que nos dá vitória em Cristo Jesus, e nos faz mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este é o Deus que multiplica pães, quando tem só 5, ou tem só 2 pães e 5 peixinhos, ou quanto for. Deus é Deus dos impossíveis, que faz um canceroso viver mais 20 anos sem peças aqui dentro, que faz um cego enxergar, um mudo falar, um coxo andar, mas faz um pecador perdido se arrepender e ser transformado, e que faz um crente derrotado, arrebentado, empobrecido, estragado, deprimido, levantar-se do meio das cinzas e dizer: o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha força, a minha direita, o Senhor me dará vitória em Cristo Jesus. O anjo do Senhor se acampa ao meu redor, e eu estou protegido pelo Senhor. Poderoso é o Deus de Israel que me guarda, poderoso é o Senhor Jesus que me envia como uma ovelha no meio de lobos, e eu vou e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando abriram os olhos e viram a enrascada em que estavam, aí o rei, como diria o caboclo nordestino, ficou muito macho, muito macho, e disse, aí ele tratou bem o profeta, maltratava até então, mas agora tratou bem o profeta. Disse: painho, mato eles ou não? Mato não. E o profeta disse: você mata quem você conquistar com a sua própria força. Neles você não vai pôr um dedo. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar de comer, vai dar de beber e vai despachá-los para eles voltarem para a terra deles, para que eles sejam um testemunho claro de que, agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, não há exército maligno, não há enfermidade, não há desgraça, não há tempestade, não há tempo ruim que venha destruir o propósito de Deus para a vida do seu servo. Não há. Porque Deus é soberano sobre a nossa vida. E se eu dedicar o meu futuro, dedicar os meus dias, dedicar o meu namoro, dedicar o meu casamento, dedicar o meu trabalho, dedicar o meu corpo, dedicar a minha agenda, dedicar o meu dinheiro, dedicar o meu tudo ao Senhor, o Senhor vai guiar-me com as suas mãos maravilhosas. Ele vai me levar pelos pastos verdejantes. Ele vai me fazer repousar nas águas tranquilas. Porque eu vou me abrigar debaixo das suas asas, e ali eu vou ter segurança. Não importa que o Brasil esteja caindo despedaçado. Não importa que o desemprego esteja destruindo os lares brasileiros. Não importa que a tragédia da violência esteja acontecendo. Eu serei abençoado pelo Senhor e abençoarei a todas as pessoas a quem falar de Cristo, porque eu sou portador de boas novas. Eu fui enviado pelo Senhor para trazer vida, trazer paz, trazer alegria, trazer salvação ao oprimido, ao cansado, ao desiludido. Deus me enviou, Deus te enviou, e Deus nesta noite quer também abrir os seus olhos
quer abrir os seus olhos, porque você só está vendo os problemas. Você ainda não teve olhos para enxergar o exército e o livramento do Senhor. Senhor, estou absolutamente só. E Deus diz: mas e o exército que eu pus do teu lado? E os anjos, a quem eu convoquei para estarem com você? Você não os está vendo? Você não está enxergando? Oh, meu irmão, pede para Deus abrir os seus olhos, para você contemplar as suas maravilhas, contemplar o seu livramento, contemplar a sua graça, e saber que o exército pode circundar a cidade, mas não pode destruir a sua vida. E que se Deus permite um exército ao seu redor, é porque o livramento será tão belo, tão bonito, tão marcante, que dele nos lembraremos pelos anos afora, porque será testemunho para todas as pessoas saberem que só o Senhor é Deus. Então eu peço a você agora, que abaixe a sua cabeça, que feche os seus olhos, e que diga a Deus: Senhor, abre, Senhor, os meus olhos, e me mostra o teu poder, a tua graça e o teu livramento, porque eu preciso de ti. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor.